Bom dia! Hoje é quarta-feira, tia Patrícia tá falando sobre alimentação saudável e eu já falei um pouquinho, né, pra vocês que a tia Patrícia tá com algumas deficiências no corpo, porque eu estava comendo antes algumas coisas que o meu organismo precisa para ficar bem. Então, a gente precisa manter uma alimentação saudável para não ficar doente, para ter imunidade, para ter energia, tá? Porque é dos alimentos, é do que você come que o seu organismo vai lá e suga tudo que ele precisa, tá? Tudo que você precisa de vitamina, de proteína, de tudo que faz bem para o nosso corpo, tá bom? Então, muito importante que vocês tenham, no mínimo, as crianças, né, como correm muito, gasta muita caloria, muita energia, eles têm nessa agitação. Então, é importante que as crianças tenham, no mínimo, 4 refeições ao dia. Café da manhã, no café da manhã tem que ter um pão, um bolo, um leite, sabe? O almoço, arroz, feijão, uma carne, uma salada. O lanchinho da tarde, é importante que seja uma fruta. Aí você tenta revezar cada dia uma fruta diferente para que ele não fique recusando. Ou se ele gosta muito de uma fruta e come todo dia, também não tem problema. O importante é que você não deixe de balancear, para que ele não coma sempre a mesma coisa. Então, assim, se você dá uma coisa para ele de manhã, tenta à tarde já dar outra, sabe? É importante também no café da manhã que ele coma alguma fruta. E aí vem a janta. A janta também tem que ter uma sopa, uma coisa assim, saudável, sabe? Evitar hambúrguer, batata frita, evitar cachorro quente, essas coisas que contêm, como eu já falei, muito sal, muito açúcar, muita coisa industrializada, vocês devem evitar. Porque sabe aquela criança que vive gripada, vive doente, vive com a imunidade baixa? Acho que vocês precisam pensar um pouquinho como é que tá a saúde do seu filho, tá bom? E se ele, graças a Deus, tem uma saúde, né? Tem uma boa saúde, então tenta manter da melhor forma possível ou melhorar se você acha que não tá tão legal a alimentação dele. Porque, como eu disse, o adulto da casa é você, tá bom? Por mais que ele não queira uma coisa ou outra, mas você tem que dar as opções para ele escolher dentro do que é saudável, tá bom? Então, hoje, a atividade de hoje é sobre alimentos doces e alimentos salgados, tá bom? Porque, às vezes, a criança, ela costuma ter um paladar bem doce, dependendo de como você educar ela. Existem crianças que os pais evitam, que tentam né, manter essa questão da alimentação saudável, mas tem pai que vai deixando a criança conforme o que ele quer, e aí essas crianças, elas costumam ter o paladar um pouco mais doce. Então, se deixar, ele come pão, e não é que pão não possa, pode sim, mas assim, não todas as refeições. Um bolo feito em casa é mais saudável, um cuscuz, uma tapioca, sabe? Uma coisa assim, menos industrializada e com menos açúcar possível, tá bom? Então, um cuscuz com leite eles gostam, sabe? Então, tenta mudar um pouco esses hábitos para que sejam da melhor forma possível. Então, às vezes, a criança, se deixar, ela come isso no almoço, come na janta, e não é legal, tá bom? Por conta disso, porque a sua criança, ela vai ficar sem imunidade, as taxas dela vai ficar bagunçada. Então, assim, vamos tentar trabalhar da melhor forma possível. E vocês podem até fazer em casa com eles uma pirâmide alimentar, sabe? O que pode comer todo dia. Na atividade de sexta-feira eu vou passar uma atividade do semáforo dos alimentos, o que pode comer todo dia, o que pode comer de vez em quando e o que pode comer só em aniversário, tipo brigadeiro. Brigadeiro não é um alimento que você deve comer todo dia, é um alimento que você deve comer em ocasiões especiais, como casamento, aniversário, tá bom? Não é um alimento que você deve comprar, deixar na geladeira e todo dia comer depois do almoço, tá bom? Então, hoje, na atividade de hoje, eu falei para vocês que a gente vai usar panfleto de mercado em todas as atividades. Então, o que você vai fazer?
Você vai sentar com a sua criança, vai recortar os alimentos do mercado, do panfleto do mercado, vai recortar. E aí você vai conversar com ele, separar. Divide a folha assim, ó. Se você tem impressora, a atividade tá prontinha aqui com o quadro já certinho. Se você não tem impressora, você faz numa folha branca assim. E aí você pode fazer uma linha aqui e dividir a folha no meio. E aí, aqui desse lado, você vai colar os alimentos salgados. O que é alimento salgado? Feijão, arroz, frango, alface, pepino, são alimentos que você vai colocar desse lado, porque são alimentos salgados. São os alimentos que você deve comer no almoço, na janta, tá bom? E aqui desse lado, os alimentos doces, como por exemplo, iogurte, tá bom? É um alimento doce. Biscoito é um alimento doce. Frutas são alimentos doces, tá bom? Então eu quero que vocês conversem para que a criança consiga diferenciar um pouco o que é doce e o que é salgado, tá bom? É bem simples. E essa foi a nossa aula de hoje. Até amanhã, ó. Beijo, beijo. Tchau, tchau.